Irmãos, a nossa leitura então vai ser a partir do versículo 1 do capítulo 11 do livro de Gênesis e vai ser até o versículo 9. Amém? Vamos à leitura do texto, depois a gente vai se debruçar versículo após versículo. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras, e pinche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade, e como a torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso, e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamado Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda o que, irmãos? Por toda a terra. Glória a Deus. Até aqui a nossa leitura. Nós vamos nos debruçar sobre o texto para podermos entender e compreender o que o Senhor fala conosco nessa manhã. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Aqui então podemos observar, irmãos, nós estamos lendo o livro de Gênesis, agora no capítulo 11. Agora no capítulo 11, depois então do dilúvio, depois então que aquelas situações que nós podemos presenciar, depois da queda de Adão e Eva é expulso então do Éden, do jardim do Éden, e ali eles vão procriar e criar seus filhos e formar suas famílias. E aí nós bem sabemos que antes, acontece aquela questão de Noé e o dilúvio, vem um dilúvio porque Deus vê a abominação dos homens, Deus vê a pecaminosidade dos seres humanos, a maldade dos seres humanos que sobe até Deus. Diante disso, de toda essa maldade, Deus então chama Noé e sua aliança com Noé, e dizendo a Noé para construir o quê? A arca, pois viria diante disso o grande o quê? Dilúvio, como nós bem assim sabemos. E agora a passar o dilúvio, o povo então indo rumo ao Oriente, nós vemos que essas pessoas, esses familiares, essas pessoas vindas do Oriente encontram agora neste lugar uma planície. Eles encontram uma planície, um lugar excelente para fazer uma construção. E a decisão desses homens e desses povos que ali estavam, dessa união deles, é fazer uma cidade fortalecida e uma torre muito alta. E a intenção do coração deles, a primeiro momento, parece ser muito boa, parece ser excelente a disposição que eles têm de construírem, de fazerem. Poxa, fazer uma cidade, vamos começar um povo, vamos nos fortificar, vamos estar juntos e vamos fazer isso para sermos conhecidos. Até então parece que, aos olhos aqui, muito bom. Mas a gente pode perceber então, irmãos, aqui nós vamos perceber no texto que eles queriam viver uma vida sem Deus. E é isso que nós vamos falar hoje. O perigo que nós corremos quando buscamos a autossuficiência de nós mesmos para vivermos uma vida sem Deus, para vivermos uma vida na nossa capacidade, para vivermos uma vida no nosso achismo, para vivermos uma vida a pensar e a saber que somos o dono da razão, a pensarmos e a sabermos que estamos acima do bem e do mal, a pensar e a sabermos que podemos viver como queremos, que não precisamos de limite algum, que não precisamos de controle nenhum, que podemos ser autossuficientes. E a psicanálise, como também
a psicologia muito tem trabalhado no sistema do ser humano de que ele pode. Veja as frases de autoajuda que a gente vê. Hoje você tem sites que lhe impulsionam com frases de autoajuda, né? Com frases, com poemas. E aquilo tudo é englobado, aquilo tudo é centralizado para que eu e você entenda que a gente pode. Que a gente pode. Mas aí você diz, mas pastor, a Bíblia diz que tudo é possível aquele que crê. Então, logo se eu creio, posso todas as coisas. Não é isso. A palavra do Senhor está dizendo antes, por isso que a gente não pode pegar em versículo isolado da Bíblia, antes está dizendo que tudo em Cristo, tudo eu posso em Cristo, naquele que me fortalece, é tudo nele, então logo não depende de mim, logo não está em mim. Eu não posso viver nessa dependência, eu não posso estar nesse alicerce. Então a intenção do povo aqui, no primeiro momento, parece ser maravilhosa. Parece ser muito boa, vamos construir, vamos fazer uma cidade aqui, nós vamos vencer, nós vamos ser felizes. E eles tinham uma só língua, ou seja, uma só língua. O que significa também? Eles falavam a língua lá do partido do Jardim do Éden, a língua que Adão e Eva falavam, sim, falavam a língua que Noé falava, eles vinham partindo desse princípio, uma só língua. Mas também, eles tinham tudo em comum nesse sentido. Eles tinham todos o mesmo propósito nesse sentido. Eles estavam se unindo nesse sentido. E naquele momento, nós vamos observar no texto, naquele momento estava surgindo também, eles descobriram, através da ciência daquela época, uma qualidade muito boa de fazer construções agora com tijolos. Então agora, peraí, agora a gente tem a ciência, essa ciência, essa tecnologia daquela época, daquele momento, foi muito valiosa para eles, agora a gente sabe fazer tijolos. A saber que antes, irmãos, as casas eram tendas, né? A gente pode observar, era tenda, se você for ler os textos bíblicos, e depois também de Abraão, eles habitavam em tendas. Mas quando eles queriam fazer suas construções fixas, eles usavam pedras para construir, fazer suas construções fixas. Mas agora vem essa tecnologia. Nós vimos no texto, nós vamos observar que eles aprendem a fazer tijolos. Ele fala, é agora. Então agora nós vamos construir, nós vamos ficar famosos. Olha a tecnologia que a gente tem. Está todo mundo fazendo a mesma língua. Não vamos nos espalhar sobre a terra. Mas nós sabemos, desde lá de Gênesis, que o mandamento do Senhor a Adão e Eva era para que eles crescessem e multiplicassem. Nós lembramos disso. Então aqui, irmãos, no capítulo 11 do livro de Gênesis, nós vemos a tentativa do ser humano viver suas vidas sem Deus. Viver suas vidas sem princípio, sem leis do entendimento, sem o juízo do próprio Deus sobre a vida deles, querendo viver a vida longe de Deus. E nós sabemos e hoje entendemos que Deus nos criou para a glória de quem? De Deus, irmãos. E é isso que nós vamos então compreender no texto. Torre de Babel, né? Mais conhecido como a Torre de Babel, uma vida sem Deus. Eles rejeitaram Deus. Então agora vamos debruçar no texto. Quem pôde entender a introdução, deu para vocês compreender. Agora vamos nos debruçar no texto. Versículo 1 diz aí então: no mundo todo havia apenas uma o quê? Uma língua. Um só modo do que, irmãos? De falar. Aqui a gente entende, às vezes a gente olha hoje, às vezes as pessoas ficam olhando, né, as conspirações que tem, porque é uma conspiração e isso existe, a gente não sabe muito a fundo, mas existe a unificação de todos os povos. A gente vê que muito se fala de unificar todos o quê? Todos os povos, de fazer uma só nação. A ONU, né? A ONU faz muito isso, de querer unificar somente as nações. Nós vemos aí a OTAN e o seu exército querendo unificações em toda a Europa, querendo unificar todos os exércitos. Isso não é novidade, irmãos. Isso não é o quê? Novidade. Essa busca de união, essa busca deles quererem se unir para se fortalecerem juntos, como se fosse montar um monopólio, isso não é de hoje. Como também todos já acredito que já ouviram falar de um governo mundial. Alguém já ouviu falar sobre isso? Nessa questão de um governo mundial, de uma só moeda, né? Muito se falou quando começou a criptomoeda, né? Essa moeda digital, essa moeda e esse dinheiro que circula no meio digital, chamado criptomoedas. Todo mundo falou assim, todo mundo ficou pensando, agora vai acabar o dinheiro em espécie e todo mundo vai ter só essa forma de dinheiro aí.
E aí pessoas já chegou ao ponto de nós conhecermos aí diante do jornalismo, da divulgação de matérias de jornais, pessoas que se tornaram pessoas mais ricas em criptomoedas, né? Chegaram a esse ponto. E olhando isso, é o ser humano sempre buscando uma unificação, sempre buscando uma forma de ser independente. Mas aqui então nós podemos observar, eles falavam só uma língua. Nós podemos observar que hoje uma língua muito predominante, na boa parte do mundo, é o inglês. Ainda que você chegue num lugar, por exemplo, quando estive em Israel, ainda que eu não soubesse falar árabe, ainda que eu não soubesse falar o idioma, o aramaico ou o hebraico, mas eu me dei muito bem com o inglês, porque em todas as partes se falava inglês, os árabes falavam inglês, os judeus falavam inglês, então em todas as partes que eu ia, eu me dava muito bem no inglês. Agora, a gente observa que no mundo todo, uma das línguas mais predominantes é o que, irmãos? O inglês. Então, nós podemos observar que o povo caminha para isso, o povo, as nações, eles caminham para uma unificação. Nós vemos que os países, quando eles abraçam governos políticos, então, tem países que partem para o lado do comunismo, partem para o lado da extrema-direita, extrema esquerda, e todos esses que abraçam essas bandeiras ideológicas dos seus países, eles querem se unir. Eles querem fazer o que, irmãos? Se unir. E diante dessa forma deles se unir, eles querem se fortalecer. Então, isso não é de hoje, isso não é novidade. Nós podemos ver já desde o início o povo querendo fazer isso, o povo querendo crescer, o povo querendo desenvolver, mas tudo sem Deus. Tudo querendo se distanciar e tudo querendo ser a parte daqueles que o criou. E veja, então, todo mundo falava mesmo o que, irmãos? A mesma língua, eles tinham isso em comum, eles se entendiam, eles estavam determinados entre eles. Versículo 2: saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear. Ali o que então? Se fixaram. Então eles saem rumo a esse destino deles e encontram um lugar excelente. Então ele fala, é aqui. Mas o mandamento do Senhor era que eles se espalhassem pela terra, que eles se espalhassem pelo mundo. Era o mandamento do Senhor. Lembra que o Senhor, Ele ajuntou o povo de todas as nações? Ele ajuntou o povo de todas as nações. Deus é Deus de todas as nações. Deus não é Deus de um povo só. A começar porque Ele escolheu o povo judeu e assim foi se espalhando a todas as gerações, a todos os povos. Então o mandamento do Senhor, irmãos, precisa ser cumprido. Se espalhem por toda a terra. Mas aqui a gente vê um povo não querendo se espalhar por toda a terra. Aqui a gente vê um povo querendo exclusividade. A gente vê um povo querendo a sua opinião. A gente vê um povo querendo os seus achismos. A gente vê um povo querendo as suas ideologias. A gente vê um povo abraçando o seu modo de pensar e pensando somente dentro de uma caixinha. O que os outros pensam não importa, o que os outros acham não importa, o que importa é o que eu acho, é o que eu penso. Então, já que eles tinham isso em comum, disseram, versículo 3, vamos lá o texto. Disseram uns aos outros, então, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar do que agora? De pedras. E pinche em vez do que agora? Argamassa. O pinche, então, era uma espécie, para que vocês possam entender, uma espécie de asfalto, mole, mas aquilo agora servia como cimento deles. Então isso era uma coisa muito tecnológica para eles. Aí aqui agora a gente vê eles com o conhecimento da ciência. Agora a gente observa eles com o conhecimento e o entendimento. Não, a gente descobriu, como dizer assim, a gente inventou a roda agora. A gente inventou agora, a gente vai ficar famoso. Olha o que a gente fez. Agora a gente vai se estruturar. E aqui a gente entende outra coisa, irmãos. O quanto a tecnologia mexe conosco. O quanto o avanço da ciência tende a mexer com cada um de nós. Hoje você pode ter uma casa completamente automatizada. O que é uma casa automatizada hoje? Você vai e compra um mecanismo, um dispositivo chamado, que alguns chamam Alexa, o outro chama Google, outros, tem um nome, um aparelhinho que você integra toda a sua casa nesse aparelho. E você, se você tiver preguiça de acender a luz, você chega e fala, Alexa, acende a luz. A luz vai o quê? Acender. Eu estava vendo uma matéria esses dias, o rapaz da cama, ele dizia, Alexa, liga a cafeteira. E a Alexa ligava o quê? A cafeteira. Coisas assim surpreendentes. Alexa, liga o Netflix, e ia ligando tudo. E foi mostrando nessa matéria uma casa
uma casa completamente automática em tudo, completamente funcional no sistema de tecnologia. E isso muito nos conquista, muito nos chama. E a gente pensa, por exemplo, nós tivemos essa época agora pandêmica no nosso país. Todos nós, de alguma forma, paramos para observar o que a ciência estava dizendo. Todos nós. E chegou um ponto de a gente pensar, a voz da ciência é a voz de Deus. Mas por trás da ciência estão os homens. Estão quem, irmãos? Os homens, cheios de defeitos, cheios de erros, sujeito a errar a qualquer momento. Mas todas as nações se renderam os analistas, os médicos, os infectologistas, o que eles estavam dizendo naquele momento. Todo mundo se rendeu àquilo. Ao ponto de se você falasse para alguém assim, Deus guarda, Deus protege, a pessoa queria te bater. Mas o médico falou que não, o médico não sei o quê, o médico e não sei o quê. Então, a gente observa então que muitas das vezes a gente vai se rendendo a uma forma autônoma de viver. A uma forma o que, irmãos? Autônoma de viver. E o que é uma forma autônoma de viver, pastor? É viver uma vida por mim mesmo. É viver uma vida pelo quê? Por mim mesmo. E agora eles estão aí. Eles chegaram nesse auge. Nós temos o tijolo. Agora vamos construir, vamos fazer. Agora vamos lá, irmãos. Veja no versículo 4. Disseram, vamos então o quê? Construir uma cidade, com uma o quê? Torre que alcance aos céus. Mas qual era a intenção dele? Poxa, mas pastor, qual é o problema? Construir uma cidade, não tem cidade em todo lugar? É aqui o cerne do texto, irmãos, olha. Assim, versículo 4, assim, nosso nome será famoso, e não seremos espalhados pela face. Então aqui a gente já entende, a primeira coisa, eles queriam ser famosos, eles queriam ser poderosos, eles queriam chegar no auge, eles queriam ser conhecidos, eles queriam que esta fama deles se espalhasse. Eles tinham essa era a intenção do coração deles. Não está aqui escrito, e a intenção deles era para a glória de quem? De Deus. Mas pastor, Deus não glorifica o homem? Sim, nós vamos observar, a partir do capítulo 12 do Evangelho de Gênesis, você pode ver Deus exaltando Abraão. Deus fala para Abraão, Abraão, eu farei de ti uma grande o quê, irmãos? Uma grande nação. Abraão, eu vou te engrandecer o seu nome será grande. Logo aqui a gente observa que não tem problema isso, porque é Deus quem engrandece, é Deus quem exalta, logo não sou eu. E ali eles estavam se reunindo para eles se exaltarem, para eles serem famosos. Quem olhasse para eles, vissem nele a capacidade que eles têm de viver uma vida de união e de crescer e de fazer essa torre que alcançasse o quê? Aos céus, que todo mundo olhasse. É claro que a gente for olhar assim, a intenção deles era fazer o mais alto possível. Eles não têm noção, naquele tempo não havia um telescópio para que eles pudessem olhar a profundidade da nossa atmosfera, eles não sabiam, mas a intenção deles era ser o mais alto o quê? Possível, que eles pudessem, era mostrar poder, era mostrar domínio, era mostrar condição de dizer assim, nós podemos, e mostrando-nos uma coisa muito importante, irmãos, qual é a nossa intenção do nosso coração? Quando nós queremos dar passos sem a voz de Deus conosco. Quando a gente assume decisões na nossa vida que a gente não quer nem orar para aquilo. Quando a gente tem sonhos e planos que a gente não quer colocá-los nas mãos de Deus. Quando a gente deseja viver uma vida que a gente tanto planejou, que a gente tanto pensa que quer ser feliz com ela, mas sem Deus. Qual é o princípio do meu e do seu coração? O Espírito Santo de Deus hoje fala conosco nessa manhã. Qual é o princípio do nosso coração? Vivermos uma vida como? Porque hoje tenho uma casa, porque hoje tenho um carro, porque hoje tenho saúde, porque hoje tenho um dinheiro guardado, porque hoje eu estou tranquilo, eu posso estar, mas será que o desejo do nosso coração é que tudo isso seja para a glória de Deus? Ou o desejo do nosso coração é para que com tudo isso eu possa dizer, eu sou autossuficiente, eu sozinho, eu me basto. Eu me basto. Era essa a intenção do coração deles. Vamos ficar famosos, vamos ficar conhecidos.
Irmãos, e hoje nós vemos que através das mídias sociais, as pessoas que são famosas nas mídias sociais compartilham suas vidas através das mídias sociais, e hoje a gente vê uma gama de pessoas que seguem pessoas, que fazem. Você já deve ter se visto fazendo um conselho de alguém que você viu na internet. Você já deve ter se visto fazendo o que alguém sugeriu num vídeo, ou no Instagram, no Facebook, ou no Twitter, ou no YouTube. Você já deve ter feito. Você já deve ter, quantos de nós já nos vimos ali fazendo algum conselho? Porque hoje tudo é números, né? 7 passos para isso, quantos passos para aquilo? Você quer ter bem-sucedido? Parece uma receita de bolo. Você quer vencer na vida? 7 passos. Você quer vencer na vida? 12 disso, 10 daquilo. Parece que já tudo vem pronto. Parece que tudo vem o quê, gente? Parece que tudo vem pronto. Então, aí a gente começa a viver a vida daquelas pessoas ali, viver a opinião daquelas pessoas ali, mas a gente nunca esteve com aquelas pessoas. A gente nunca acordou ao lado de nenhuma daquelas pessoas. A gente nunca deu bom dia cara a cara para nenhuma daquelas pessoas. Mas aquelas pessoas mas por que a gente vai? Aí a gente fala, quantos views tem no vídeo? No vídeo tem tantos views. Olha o quanto de gente que tem. Olha o quanto de seguidor que fulano tem, olha o quanto de seguidor que Beltrano tem, olha o tanto de seguidor que fulano tem, olha como é. Aí logo a gente vai fazendo tudo isso, porque o quê? Porque todo mundo está fazendo, porque todo mundo está seguindo, tem bastante seguidor, essa mulher aqui tem muito seguidor, esse homem aqui não, eu vou fazer o que ele está falando porque ele tem muito o quê? Seguidor, ele é famoso, ele é famosa. E irmãos, sem Deus, às vezes são pessoas que têm seus princípios, que nem o que é muito famoso hoje na internet, é os coaches para ensinando as pessoas ser feliz e ser rica. 2 coisas, ser feliz e ser o que, irmãos? Primeiro ser feliz e depois ser rico. Eu vou te ensinar os passos, e aí eles vendem as aulas deles, vendem os pacotes, os cursos deles. Você vai abrir um vídeo hoje no YouTube, já tem eles lá. Opa, o que você está pensando agora? Eu vou te ensinar isso, eu vou te ensinar aquilo. Mas antes, olha, espera aí, depois desse vídeo, já vai lá e já se inscreva na maior concentração de todos os tempos, para você que quer ser isso, para você que quer ser aquilo. E a gente vai às vezes em busca dessas coisas, a gente quer ser feliz, a gente quer ter uma vida transformada. A gente quer ter uma vida que a gente olha e fala, minha vida é o sonho. Aí quando a gente se acostuma a acompanhar pessoas como essa, a gente vê a fotografia de pessoas assim. A gente vê aquela imagem da Doriana, lembra a família Doriana dos comerciais, lembra disso? A gente vê aquela coisa e a gente fala, meu Deus, eu quero que seja assim. Eu quero que seja assim. Aí a pessoa mostra tudo e a pessoa vive a sua vida mostrando para a internet. E a gente passa a querer seguir passos como os dessas pessoas. A gente quer de alguma forma, essas pessoas ficam famosas e a gente quer de alguma forma se assemelhar a essas pessoas. Fazendo isso, irmãos, e agindo assim, a gente pode estar correndo para longe de Deus, para longe daquele que nos criou, construindo a nossa torre, querendo ser famosos. Mas pastor, eu não tenho nem rede social, eu não me envolvo com essas coisas, eu não mexo com isso. Mas eu não estou falando da fama das mídias sociais, irmãos. Eu estou falando da fama de uma vida sem Deus. Vivermos uma vida sem Deus. Acharmos que somos autossuficientes. Fugirmos do princípio de Deus. Qual é o princípio de Deus para a minha vida, pastor? A Bíblia nos diz, vivermos para a glória de Deus. É vivermos. Esse é o princípio. E logo então a gente vê, vamos ficar famosos. Vamos ficar o quê, irmãos? Famosos. A gente não vai se espalhar pela face da terra, não. A gente vai fazer aqui. E aqui, irmãos, eles querem quebrar os princípios de Deus. Muitas pessoas vivem suas vidas quebrando o princípio de quem? Querendo quebrar os princípios de Deus. As pessoas vivem suas vidas querendo viver longe de Deus. As pessoas não vivem suas vidas querendo entender o que Deus diz. Quantas decisões na nossa vida a gente coloca aos pés do Senhor? Quantas decisões a gente coloca aos pés do Senhor, dizendo, Senhor, eu quero fazer isso, mas é o meu desejo, mas é a sua vontade, Senhor. É o que o Senhor quer para mim. Porque depois, quando os sofrimentos vêm na nossa vida, a gente corre a buscar soluções. A gente corre de todos os lados querendo, de alguma forma, buscar o quê? Soluções. Mas ao invés de nós pensarmos antes. Então esse povo aqui, irmãos, eles rejeitam Deus.
Eles estavam o quê? Rejeitando a Deus. Esse lugar aonde foi construída essa torre, depois veio a se tornar Babel, depois veio se tornar a cidade de Nabucodonosor, do rei da Babilônia, veio se tornar este lugar. Mas nós bem sabemos que o reinado também de Nabucodonosor não deu o quê? Não deu em nada. E qual é o problema, pastor, de eu viver uma vida sem Deus, de eu fazer da minha vida uma torre de Babel? Qual é o problema? Versículo 5, olha o que diz o texto. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam, o que, irmãos? Parece uma ironia, né? Mas Moisés que escreveu o livro de Gênesis, parece uma ironia, mas veja aqui, que a intenção deles era chegar até o quê? Mas aí quem desce para ver a torre? Deus desce e vem ver a torre. Eles não conseguem chegar até o céu. Eles não conseguem ter esse avanço. A torre era tão alta que Deus precisa o quê? Deus precisa descer para ver, né? Aí aqui tem aquela linguagem da antropomorfia, né? Que é a nossa linguagem humana de como vermos a Deus, né? Então a Bíblia diz que Deus olha lá de cima, Ele vem ver essa torre que os homens estão construindo. Ele vem ver isso. Ele vem ver como os homens estão vivendo. E, irmãos, entenda uma coisa muito preciosa. Aqui a gente entende uma coisa. Deus desce e vem ver, Deus vem olhar tudo o que está acontecendo. Irmãos, não acontece nada neste mundo que Deus não esteja vendo. Não pense que você está esquecido por Deus. Não pense que sua vida, tudo que você está fazendo na sua vida, há esquecimento de Deus na sua vida. Não pense nisso. Não pense que tudo que talvez você pense assim, pastor, eu já fiz planos e muitos deles foi sem Deus na minha vida. Deus não estava participando dele. E entenda, Deus estava assim lá olhando tudo que você estava fazendo. Ele estava olhando e vendo tudo que você estava fazendo. Você colocou ele à parte nos seus pensamentos, nas suas atitudes, mas ele estava olhando tudo. E por isso que muitas das vezes não foi concluído. Não foi como você queria. Não deu tão certo como você achava. Porque não era da vontade de quem? Não era da vontade de quem, irmãos? De Deus. Porque uma vida sem Deus. Irmãos, e nós vemos isso se espalhando pelo mundo todo, tudo de novo. Um governo só, uma forma só de pensar. Hoje nós temos, por exemplo, no nosso país, e nós vamos pregar sobre isso antes de chegar a outubro, nós vamos ter eleições, e nós vemos a polarização de vários os lados, a saber que o seu voto é privativo, ninguém precisa saber em quem você vota, mas na construção da política, a gente descobre a unificação dos povos. A gente descobre que se você é de partido A, você tem que se unir àquele partido. A gente descobre que se você é do político B, você tem que se unir àquele político. Se você é do político A, você tem que se unir àquele político. Projetos de poder sobre uma nação. Mas não podemos ter nenhum projeto que Deus não seja o arquiteto dele. Que Deus não seja aquele que ministra sobre ele. Porque, irmãos, não há nenhum governo que Deus não possa derrubá-lo. Não há nenhum crescimento do ser humano que Deus não possa fazer cair por terra. Nós vimos nos últimos noticiários esses dias, um homem que teve mais de 1.280 lojas de eletrodomésticos, no Brasil todo. Esse homem hoje não tem mais nada. Esse homem hoje está na miséria. Todo projeto que não tem Deus, cai. Mas pastor, aí tem pessoas que não têm Deus, estão triunfando, estão vencendo na vida, o diabo também dá. O diabo também dá. O diabo também faz fama para a vida das pessoas. Logo, irmãos, viver uma vida sem Deus é impossível. Babel, vida sem Deus. A Babel, a vida sem o que, irmãos? A vida sem Deus. E aí então, veja, versículo 5. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo, falam uma só língua, e começaram a construir o quê? Começaram a construir isso. Deus viu união neles, bom, união neles, mas o que existia no coração deles era errado. Viver uma vida sem Deus. Viver uma vida sem Deus. Irmãos, se nós não tomarmos cuidado, nós também assim fazemos. Nós vivemos uma vida sem Deus. Porque a gente se acha autossuficiente para tudo. Veja como nós somos, a gente vive a vida, quando a gente vai no médico e tem algum problema de saúde, o que a gente faz? Murcha.
médico fala assim, calma, você vai se tratar. A gente já começa a morrer dentro de casa já. Vou morrer. Ai, vou morrer. A gente já começa a se fragilizar. Mas quando está tudo bem com a gente não se lembra de ir. Quando a gente já lembrou, por exemplo, quando tudo está bem, quando a gente lembra de fazer um check-up geral, quando tudo está bem. Quando tudo está bem. A gente não lembra. A primeira dor que aparece, a gente lembra de ir na onde? No médico. Quando a gente não consegue, quando o Doril, quando a Novalgina, quando o Dipirona, esses medicamentos mais, né, que estão aí na prateleira que você não precisa tomá-los com receita médica. Então, quando essas coisas não resolvem, quando a nossa farmácia em casa não resolve o problema, a gente fala, tenho que ir na onde? Tenho que ir no médico. Quando o chazinho não resolve, quando mais nada resolve, a gente se rende aí no médico. Veja como nós vivemos. Nós vivemos assim. A gente vive uma vida com autossuficiência. A gente vive uma vida pensando que podemos. A gente pode, mas não podemos, irmãos. Não podemos viver uma vida sem Deus. Não podemos viver uma vida sem Deus. E aí o que acontece diante disso? Porque a intenção do coração deles era ser famoso, a intenção do coração deles era viver sem quem? Sem Deus. E a gente olha hoje a juventude dos nossos jovens vivendo, quantos querem ser famosos? Quantos querem, por exemplo, se é na música, quantos querem estourar famosos com uma música? Quantos querem viver? E muitas são as pessoas que trazem Deus para os seus planos, né? Tudo fala, em nome de Jesus eu vou ser isso, em nome de Jesus eu vou ser aquilo, em nome de Jesus eu vou ser aquilo outro. Usam o nome de Deus para um monte de coisa, usa o nome de Deus para política, usa o nome de Deus para fama, usa o nome de Deus para as conquistas, usa o nome de Deus para muita coisa. Mas só Deus conhece a intenção do quê? Lá dentro. E todas essas pessoas, o que essas pessoas não viram na construção dessa torre, Deus estava vendo. Eles queriam fazer tudo longe de quem? Longe de Deus. Uma vida sem Deus, irmãos, ela não existe. Ela não existe. Por quê? Veja bem, olha aí o texto, o que diz, versículo então, 7, então. Eles falam uma só língua e planejam. Diz aí, começaram a construir isso. Em breve, no versículo 6 ainda, em breve nada poderá o quê? Impedir o que eles o quê? Planejam, porque eles iam se tornar fortes. Mas aí, veja aqui, no texto não está dizendo que Deus não ia poder derrubá-los, irmãos, que Deus não ia poder desfazer todos esses planos, não. Deus estava querendo dizer assim, que eles iam se achar autossuficientes. Você deve conhecer pessoas assim. Você deve conhecer pessoas que estão acima do bem e do quê? Do mal. Que você fala, que você dá conselhos, entra para um ouvido e sai o quê? Para o outro. Essa pessoa acha que sabe tudo. Assim era eles achavam que sabiam tudo. Versículo 7. Venham, desçamos e confundamos a língua que eles o quê, irmãos? Que eles falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda o quê, irmãos? E pararam de construir a cidade. O que começa então? Deus, ele vem, desce e começa a confundir a língua deles. Eles começam a não se entender mais. Eles não se entendem mais. Digamos, o cara está lá pedindo e fala assim, joga o tijolo aí para mim. O cara, o quê? O que você está falando? Joga o tijolo. Eu não estou entendendo. Eles começaram a não se entender mais. E Deus espalha eles, continuando o seu plano sobre a vida deles. Por isso chama-se o quê? Chamada Babel, no versículo 9. Porque ali o Senhor confundiu a língua de todo. Por isso hoje você vê que tem língua de tudo quanto é jeito no mundo. É ou não é? Tem língua de todo jeito no mundo, né? Veja os planos de Deus aí. Ainda tem gente que diz que a Bíblia não é verdadeira, né? Por isso chama-se Babel, porque ali se confundiu toda a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Por isso tem povo de todas as nações. Logo então, irmãos, o que nós aprendemos e a conclusão do nosso texto e a conclusão do sermão? Não existe uma vida sem Deus. Não podemos viver uma vida sem Ele. Porque o plano de Deus para as nossas vidas é viver para a glória dEle. Pastor, e aqueles que não escolhem isso? Eles escolhem a própria condenação. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, assim dizendo, Ele veio a pregar, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será o que, irmãos?
salvo. Aquele que não crê já está o quê? Condenado. Então há um plano de vida para nós. Nós não podemos dizer que não existe esse plano. Você pode traçar vários planos que você quiser, mas acima dos seus planos, acima dos nossos planos, está o plano de Deus. Ou é vida eterna, ou é vivermos para a glória dEle. Ele está nos seus projetos. É tudo o que você tem, ser dEle, ser para a glória dEle. Tudo o que você é, ser dEle e para a glória dEle. Ou viver sem Ele é uma vida de condenação. Por isso hoje, o Espírito Santo de Deus nos chama a essa compreensão e esse entendimento, de aceitá-lo como nosso único e suficiente Salvador. Porque Babel é uma vida sem Deus. E o que significa Babel, pastor? Confusão. Por isso que há muitas vidas que são uma confusão, porque vivem uma própria o quê? Babel. Uma vida sem Deus é uma vida de confusão. Por isso que o tema da nossa mensagem hoje é Babel, uma vida sem Deus, uma vida de confusão. E aí o Espírito Santo confundiu, Deus confundiu todos eles e eles se espalham. Irmãos, não há projeto de governo, não há projeto de vida que Deus não esteja nele. Glória a Deus. Quem entendeu o sermão de hoje, eu quero orar junto com você, em nome do Senhor Jesus. Fique de pé no seu lugar. Poderoso Deus, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo,